O reinado de Ezequias, lição número 11, de 12 de setembro de 2021. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou o professor Belchior e hoje aprenderemos sobre o reinado de Ezequias do nosso honrado pastor Clayton Ivan Pomerenin. Texto áureo. No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele, não houvesse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 5. A nossa verdade prática. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedecem e procuram agradá-lo. A nossa leitura bíblica em classe consta de 2 Reis, capítulo 18, de 1 a 3, versículo 13 e 28, no capítulo 19, 1, de 5 a 7, 15, 16, 20 e 21. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: Ouve, ó palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos enganes, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías disse-lhes: Assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que matarei, eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu é Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, filha de Sião, te despreza, de ti te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. O objetivo geral
é asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem. Nos objetivos específicos, a cada tópico, o professor tem que apresentar o íntegro reinado de Ezequias. No segundo, sinalizar as afrontas de Senaqueribe. E no terceiro, registrar o fim de Senaqueribe. Uma pequena introdução. O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. E ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, restaurou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Percebemos aqui que o rei Ezequias foi um dos reis que procurou ajudar a agradar bastante ao Senhor, né? Ele começou a reinar com 11 anos de idade, em 729 antes de Cristo, em corregência com seu pai, Acás. E aos 25 anos, ele assumiu o trono sozinho. A sua primeira iniciativa foi promover a reforma das instituições religiosas de Judá. Seu pai, quando reinou, não agradava a Jeová no Reino Norte. E o profeta também ele fez um pacto com o Senhor, que consta, né, de 2 Crônicas 20:10, e começou a sua obra reformista, assim que assumiu o trono. Sobre a influência de Isaías, um profeta palestiano que atuou como conselheiro, simplesmente como crítico de muitos reis, especialmente advertindo e profetizando contra a idolatria que imperava em Jerusalém. Também Ezequias promoveu grandes obras em Judá. Ele fez reforma religiosa, que limpou e reformou o templo. Recolocou os altares no lugar próprio, organizou os turnos dos sacerdotes e levitas, destruindo ídolos e altares pagãos, instituindo oferta para a manutenção dos oficiais religiosos, refazendo o pacto com Jeová e assumindo o compromisso de fidelidade. Restabeleceu as ofertas e sacrifícios, comemorando também a Páscoa, que levou vários dias, No primeiro tópico, o justo reinado de Ezequias. Um rei reformista, reforma espiritual, nova aliança com Deus, destruiu altares pagãos, ele reabriu as portas do templo, restabeleceu as reformas de sacrifícios, restituiu os ofícios sacerdotais e celebrou a Páscoa. Então, após essas reformas, né, a gente percebe aqui que o rei Ezequias estava bem compromissado com a obra de Deus. E ele também, no reinado de Manassés, de Judá, quando entrou em declínio, foi total e foi subjugado pela Babilônia. A adoração nacional.
A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor, segundo Crônicas 29 e 20. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Segundo Crônicas 29, 28, 29. Que cenário maravilhoso! Uma unção inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Percebemos aqui que essa adoração nacional, ele convocou toda a maioria da cidade para estarem na casa do Senhor. E o reinado de Manassés, filho de Ezequias, que lhe sucedeu o trono. O segundo tópico é Senaqueribe invade Judá. As ameaças de Senaqueribe, o Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro. Agora, Senaqueribe, rei da Síria, expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias. Visto que Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus, segundo Crônicas 32, 10, 15. O temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias, e o medo se espelhou por toda a corte de Judá, segundo Reis, capítulo 18, 37, 19, 1. O que levou o rei a consultar o profeta Isaías 37, de 1 a 7. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas e enfrentamos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Glória a Deus. No terceiro tópico, a oração do rei e o livramento do Senhor. Oração confiante de Ezequias. Para intensificar mais ainda a sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias, segundo Reis 32, 17. A mensagem exigiu a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Isaías 37, de 14 a 20. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou a soberania sobre tudo e todos. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Isaías 37, 6, 21, 22. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado o verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que o Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento
um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185.000 assírios, segundo Reis 19:35. O fim de Senaqueribe não podia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos, segundo Crônicas 32:21. Conclusão. A lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O rei Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis de seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração, que confiam nele mesmo diante do medo e da insegurança. E sabemos que no contexto da história que Ezequias teve uma ocasião que estava muito doente e tal, e ele pediu mais 15 anos para Deus e Deus o concedeu. Graças a Deus. Estou deixando aqui que na lição anterior, né, do domingo agora, é esse vídeo anterior. O próximo já está publicado, né? É sobre Naamã e a cura da lepra, na lição 8, no próximo vídeo. Obrigado e fique com Deus.